Fala galerinha, estamos aqui de novo aqui, hein? Arenas do Futebol, dessa vez aqui em Goiás, pela primeira vez aqui em Goiás. Olha onde eu tô hoje, ó. Atlético Clube Goianiense, estádio Antônio Ascioli. Daqui a pouquinho é esse estádio que a gente vai falar hoje aqui, viu? Tô aqui esperando um funcionário que vai abrir o portão aqui pra gente conhecer, mas vamos dar uma prévia aqui. Mostrar um pouquinho da arquibancada. Daqui a pouco a gente vai lá dentro lá. E você, como sempre, é meu convidado, hein? Já dá aquele like já, comenta. Se não gostou, comenta também. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no Antônio Ascioli. Atlético Goianiense. Aí que interessante, ó. É o Porsche atleticano, ó. É o Porsche. Fizeram aqui uma homenagem ao Atlético. Não sei se essas pombinhas aqui também são, né? Será que elas são? Você torce pro Atlético? Torce? Torce pro Atlético aí? Quem torce pro Atlético aí? Ixi, tá difícil, hein? Obviamente, ele foi concebido em 1947. Esse estádio é o estádio próprio, o estádio do Atlético mesmo. O Antônio Ascioli foi um dos patronos do clube, por isso que o nome é Antônio Ascioli. Pra fazer uma homenagem pra ele. Legal, olha. Nosso gramado, ele desde há 2 anos, já estamos na 3ª temporada, e é um dos mais elogiados. Nós até temos aqui um jargão. Um dos melhores gramados do Brasil é o gramado do estádio Antônio Ascioli. Mas porque é grama natural? Sim, grama natural. Você pode tocar aqui, ó. Nossa, vamos ver. Aí é mesmo, hein? Ó. Assim, o estádio dele é tão bom que parece que é sintético. Sintético, né? isso mesmo que eu ia falar. Mas não, Eu você deixei você falar, falei, será que é sintético? Não, não é não. Pode olhar aí que é grama Legal, natural. grama mesmo. Sim. Aí por que o gramado é tão cuidado? Porque o Atlético dedica exclusivamente o gramado para os jogos do profissional. É uma situação que Exclusivo deles. Sim. Esse ano aqui nós só tivemos um jogo que não foi do profissional, que foi pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Atlético e Palmeiras. E a tendência é que seja só esse. A única exceção... A exceção só ele. Esse. De resto, só o profissional joga aqui. Shows aqui tem ou não? Não. Não fazem show aqui? Por dinheiro nenhum? Não. Nada? Só futebol mesmo. Exatamente, só futebol. É porque show geralmente acaba estragando, né? O gramado estraga tudo. Aqui são os bancos de reserva, né? Estão cobertos por causa que... Pra preservar pra amanhã. Amanhã, os meninos limpam Certo. essa capinha para não sofrer com chuva nem com sol. Sim, ação do tempo. Legal. E onde que é a entrada dos times aqui? Eles entram por onde? Aqui é a entrada do visitante. Ah, legal. Perdão, aqui é a entrada do Atlético. local, do Atlético, e de lá é o visitante. Ah. Só que com esse protocolo da CBF, tem inclusive uma interligação aqui dos vestiários, e aí os dois. O pessoal do banco de reservas sobe por aqui. A mesma coisa, sobe por lá. E os titulares entram por aqui, e aqui que acontece aquela solenidade de entrada do estádio. É igual na Copa do Mundo, assim. Isso. Uhum. Então, os reservas já entram e se posicionam por ali. Certo. Mesma coisa com os visitantes. E aí os titulares e o trio de arbitragem, o quarteto, quinteto. Vem enfileirado, tudo enfileirado, bonitinho. sobe aqui. Já dá acesso ao campo. Sim, exatamente. Certo. Esse aqui é a região onde fica a tribuna, né? Você está mostrando aí a tribuna de imprensa, as câmeras ficam posicionadas aqui. Aqui a gente tem 6 cabines de rádio. Tem também um camarote, que é esse camarote aqui central do estádio, que são para ações específicas do clube. Os outros camarotes da diretoria ficam à direita aqui. Diretoria, convidados. E Do também outro lado lá. do outro lado dessa grade que você está vendo. E aí aqui, essas bancadas também são para trabalho da imprensa. É imprensa. Aqui tudo é imprensa, então? Isso, essa área aqui é imprensa, esses 2 setores, da direita, que são as cabines, e as bancadas. E Certo. aqui, eu vou utilizar um termo assim, do futebol, das cativas, né? São as cativas do futebol. Essas aqui são as nossas cadeiras mais tradicionais
onde ficam os sócios. O E Atlético. mais caro também, né? Na verdade, aqui não se cobra. Ah, não? Nesse local. Por quê? São os sócios do clube. O Atlético tem... Não estou falando de sócio e torcedor. Sim. São os sócios do clube. Sócios que têm direito a voto na eleição da diretoria, do corpo diretivo. Aí o Atlético tem 132 sócios. E desses 132 sócios, cada um pode trazer um convidado. E aí eles pagam uma mensalidade para ter alguns desses benefícios e aí eles ficam aqui para assistir. Então aqui essa área é reservada para eles. Isso, sócios, diretoria, por exemplo aqui, familiares e jogadores podem assistir o jogo daqui. Quantas pessoas cabem aqui, mais ou menos? Cerca de 300. Bastante gente. Bastante Cerca de gente. 300. Essa é uma área que não vende Ingresso. para cá. É reservado para eles. Isso. Agora aqui são as arquibancadas, no caso para os torcedores. Lá nós chamamos de arquibancada da TDA, que é a torcida Dragões Atleticanos. Onde você está vendo ali aquela bandeira flamulando ali. Uhum. Nessa arquibancada é a arquibancada onde que a torcida organizada fica. É destinado para eles. Isso. Na outra extremidade é onde que fica a torcida visitante. Ah, A torcida tá. visitante sempre fica aqui. E aqui, quantas pessoas mais ou menos cabem aqui na visitante? Cerca mais de ou menos. 3 mil. 3 mil? Bastante gente. Cerca de 3 mil. Bastante O estádio gente. todo, a capacidade dele é para 12.089 torcedores. 12 Capacidade boa. Sim. Aí de lá são as arquibancadas normais, né? Onde que o público, o torcedor que vai na bilheteria e compra ingresso, assiste o jogo. Tanto daqui quanto daqui à direita. Essa aqui e essa aqui. A Aqui única coisa que esquerda. divide é essa aqui, né? Que é reservada. Aqui também costuma ser uma área reservada para ações do que nós chamamos de passaporte. Passaporte é um protótipo, o Atlético ainda não tem um projeto, um programa de sócio-torcedor consolidado. E aí o sócio do Atlético, que não é o sócio aqui da diretoria, que é o sócio proprietário. O sócio-torcedor seria o passaporte. Então essa área aqui fica destinada aos detentores do passaporte, que é quem compra os ingressos, digamos, por atacado, para a temporada toda. Torcedores que frequentam aqui e aqui por jogo, né? Certo. Aqui o visitante também por jogo. E nessa área aqui é a área que o Atlético vende os passaportes, que é o passaporte Dragão. O lançamento foi o ano passado, passaporte Dragão 2022. Ah, é recente esse. É o segundo ano do tá. passaporte Dragão 2023 agora. É que na Alemanha um amigo meu falou que tem isso, compra pra temporada toda. Isso. Você já compra tudo já. E ali, aí um exemplo ali, ó, naquele lugar lá, nós até podemos ir lá. Tem o bar do passaporte, onde quem compra aqui tem uma série de ações. Ações promocionais, desde entrar no campo, os mascotinhos, essas coisas assim. Tem mais regalia, né? Isso. Além de não pegar fila com o lanche, não pega fila com bebida na hora do jogo, porque você tem no setor, você não precisa nem sair do seu setor para ter um bar ali para te atender. Aí, torcedor, vale a pena comprar aqui, hein? Fazer esse passaporte. plano, passaporte aí. Dragão Qual que é o nome? 2000, Passaporte? Passaporte Dragão Aí, 2023. vamos se atentar aí, ó. Modular. Então, assim, ele agora, no final dos anos 2010, ele sofreu uma reforma, uma ampla reforma para ficar desse modelo aqui, que inclusive pode ser ampliado também. Mas eu vou falar de 2 jogos, se você me permite. Vamos lá, lógico. Vou falar de Pode 2. falar. Foi um Atlético e Brasiliense. Por incrível que pareça, não foi nenhum campeonato. Era um jogo amistoso. E por que um jogo amistoso entra no meu, digamos... Top 5. 5. No meu top 2. Porque o Atlético, até 2005, era um time que foi largado e eu poderia dizer que só não acabou por força da torcida e da tradição. Porque esse local aqui onde você está, chegou a entrar em uma negociação e as máquinas, tratores entraram aqui e derrubaram tudo, porque aqui seria um shopping. Isso, ali no início dos anos 2000. Então, essa atual gestão, com o então presidente, Wilson Carlos, teve também o presidente Valdinho de Oliveira, uma série de pessoas. Tem um time no meio, né? Isso. Esse grupo, eles entraram aqui para dentro e reformaram o estádio. Só para você ter uma noção, nesse jogo de 2005, não tinha aquela arquibancada ali, não tinha essa arquibancada aqui, não tinha essa arquibancada aqui, nem lá. Era só aqui, onde estão as cativas. E lá? Só. E era pequenininho. Não era esse tamanho, não era coberto também. O estádio se resumia a isso. Em 2005, foi feita uma ampla reforma aqui que marca a retomada do clube. Não só de forma estrutural, mas
de forma futebolística mesmo, esportiva, porque o Atlético até 2005, nesse ano 2005, ele estava na segunda divisão do Campeonato Goiano. Ele passou 2004 e 2005 na segunda divisão do Campeonato Goiano. Por conta de crises, situações políticas, crises financeiras, teve essa situação do... Aqui, esse local onde você está hoje, organizado, limpinho, era um mocó, era um esconderijo de pessoas que vinham aqui para fazer coisas ilícitas, para usar drogas, porque o estádio estava com os muros derrubados. Abandonado. Abandonado. Estava abandonado. Sim. Uhum. E aí em 2005 tem essa reforma, um jogo contra o Brasiliense, um amistoso, que marca a retomada do estádio. Reinauguração, vamos dizer assim. Uma retomada. Retomada. Porque a reinauguração mesmo vem em 2018, que é o Que é outro que você vai entrar em questão. Contra o Coritiba, que aí o Atlético vira tudo isso aqui. E o Atlético vence o Coritiba por 1-0. E que campeonato foi esse? Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro vence o gol 1-0 ali. E aí sim o Atlético adota e tem um novo patamar no futebol brasileiro, que é esse Atlético que hoje ressurgimento. Esse que nós conhecemos, do Atlético, que ganhou a Série B em 2016 e a partir de então começa a estruturar o clube. E começou a crescer tanto que foi semifinalista da Sul-Americana. Isso, no ano passado. Semifinalista, chegou às quartas de final da Copa do Brasil. No ano passado nós ganhamos o campeonato estadual. O Atlético já é o segundo time em número de títulos aqui em Goiás em relação à conquista de estaduais. Por causa dele, que é o nome do estádio, né? Sim. O nome do estádio aqui, lá nos anos 40, cogitou-se a possibilidade de ser Arthur Friedenreich. Arthur Friedenreich, você sabe quem é? El Tigre. O chamado Pelé branco. Ali nos anos 20 e 30 era um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Se você olhar o escudo antigo do Atlético, parece o escudo do São Paulo. Do São Paulo. Por quê? Os então fundadores do Atlético, não o Antônio Ascioli, mas os outros que antecederam o Antônio Ascioli, eles torciam para o Flamengo, por isso o rubro-negro, e para o São Paulo, por isso esse escudo. E aí, como o grande jogador da época era o Arthur Friedenreich, era uma espécie de Neymar da atualidade, o Arthur Friedenreich seria homenageado. Só que ele não veio para a homenagem. E aí isso causou desconforto, um descontentamento do pessoal, que optaram por fazer a homenagem para o Antônio Ascioli, que era o presidente da época, fazia tudo. É o mais merecido. É merecido. Super. Mais merecido. E o Dragão é o mascote do Atlético. Você sabe me dizer o porquê? Sim, porque nos Então vamos lá. anos 30 e 40, os cinemas aqui da época, os cinemas aqui da cidade, o Cine Campinas, que aqui tinha a estrutura de Goiânia, mas tem também a estrutura de Campinas. E o Cine Campinas passava muitos filmes chineses. E um dos filmes chineses de sucesso da época era o Fu Manchu. O Fu Manchu era um dragão chinês que protegia uma comunidade. E aí o contexto e a conexão que fazem o Atlético protegia a comunidade de Campinas. Logo, ele é o dragão de Campinas. Aí, galera, por isso que o Atlético é o dragão aí o significado aí do mascote do Atlético aí, ó. Aqui também é cultura. E esse foi o vídeo de hoje, né? A gente mostrou as estruturas aqui do estádio do Antônio Ascioli, do Atlético Goianiense. Agradecer de coração ao Rafael, um funcionário aí do Atlético Goianiense, que foi bastante solícito, né? Me ajudou desde o começo, veio aqui, abriu as portas do estádio, né? Para eu poder fazer essa gravação. Então peço desde já que ele curtir, se você gostou do vídeo. Se não gostar, pode descurtir também, não tem problema nenhum. E se inscreva e divulgue o canal. Até a próxima, fique com Deus.